Cara, você sabia que existe uma história de amor gay na Bíblia? Amor gay na Bíblia? Sim, entre Davi e Jonatas. Mas os fanáticos religiosos tentam esconder essa história ou eles fingem que nem a conhecem. Eu tô chocado, me conta isso. Não, meu querido, você está sendo totalmente desonesto com a palavra de Deus. E ninguém não se torna religioso por crer na palavra. Se você até então creu na parte distorcida que você está afirmando, que você seria um religioso herege? Por apenas afirmar a parte que talvez que te convém. E outra coisa, já li as escrituras inteiras e não achei nenhum versículo que Deus mande pessoas dentre iguais se casar e se tornar uma só carne. Se você achar esse versículo, você me mostra, mas eu já li, reli e li, mas não achei. Mas agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que o pastor César Cavalcante fala sobre todo o contexto da história de Davi e Jonatas. Sentimentos homoafetivos naquele momento que a Bíblia diz que o amor dele um por outro era maior do que o amor das mulheres. Ok. Se a gente considerar essa questão, se a gente colocar isso na equação, a teologia gay não subsiste até a página 2. Por quê? Porque o Davi, a virilidade de Davi não pode ser questionada. Nem a de Jonatas. Vamos lá. Jonatas era casado. Eu sei disso porque o Jonatas é o pai do Mefibosete. Aquele menino que caiu e tal, quando estava voltando quando o Jonatas morreu na batalha e tal, e a ama pegou, isso é Samuel capítulo 4, e aí ele machucou o pé. Aquele menino é filho do Jonatas, quer dizer, o Jonatas era casado e pai. O Davi era casado, aliás, ele era casado com a irmã do Jonatas. Né? O Davi, ele era casado com a irmã do Jonatas. Era para ser casado com a Meirabe, não deu certo, ele se casou com a Mical. E ele amava Mical, e a Mical amava Davi, tá certo? Então vamos lá. Se o caso de Davi e Jonatas foi real, então os dois eram promíscuos, porque ambos eram casados, e o Davi era casado com a irmã do cara. Então quer dizer, o Davi é casado com a irmã do cara. E como é que ele vai ter um caso de amor com o cara, com o Jonatas? Quer dizer que o Davi não é promíscuo? Então, das duas, uma. Porque a teologia gay, tem até a Bíblia gay. Afinal, eu ia pegar o marido. A Bíblia gay vai dizer, não, nós não estamos falando de promiscuidade. Nós estamos falando de amor sincero. Mas que amor sincero da desgraça é esse? Que o cara é casado com a irmã do Jonatas. E quer catar o Jonatas, meu Deus do céu. Que amor é esse? Aliás, não foi somente... o Davi teve outras mulheres. Também. O Davi teve outras mulheres. O Davi é pai de 20 filhos. Isso é certo, viu? O Davi é um cara que teve 20 filhos. Dá para questionar a virilidade de um cara como Davi na Bíblia? Se ele era homem ou não? Se ele era macho ou não? Se ele gostava? Se ele era hétero ou não? Dá para questionar? Só quem não conhece Bíblia, quem é xarope da cabeça, que vai questionar a virilidade de Davi. O Davi, sendo casado, arrumou outra mulher, meu Deus do céu. Foi julgado por Deus. Israel foi castigado, a família de Davi se lascou. Não quer dizer que as ações dele foram corretas. Amante, que é a mãe de Salomão. Então dá para questionar a virilidade de Davi, a heterossexualidade de Davi, só quem não conhece Bíblia questiona isso. Exatamente. Ah, não, pastor, tudo bem, o senhor está falando isso, está na Bíblia, o senhor está falando com textos. Ok, beleza. Tudo bem, mas lá não é um caso homossexual? Então vamos lá. Se lá é um caso homossexual, então o Davi é promíscuo. Ele é casado e ele está tentando pegar o cunhado. Que desgrama é essa? Então não tem escapatória, meus amigos. Não tem como pastor gay, pastora gay vir para mim defendendo essa patifaria de que não, ali ele amou maior do que o amor das mulheres. Sabe o que é maior do que o amor das mulheres? O que o amor da minha mulher me dá? Me dá muita coisa. Sexo, filhos, casa, conforto. Esse é o amor que a minha mulher me dá. Quando eu amo alguém com amor acima do amor que eu tenho pela minha mulher, eu estou falando do amor mais nobre, mais refinado. Eu estou falando do amor sem interesse. Então, meus queridos, o amor de Jonatas com Davi era um amor puro, sincero. Não tinha a ver com afetividade ou muito menos sexualidade, mas sim uma definição de irmãos, né? Um amor que um era importante para a vida do outro, né? Como algo puro. E veja essa notícia aqui. Pai abraça filho
e é agredido por homofóbicos em São Paulo. Ou seja, a gente vive uma sociedade totalmente sexualizada. As pessoas não podem mais estarem abraçadas, que isso define identidade ou sexualidade. E automaticamente gerar preconceito. Mas antes que você diga, a Bíblia é homofóbica, ela não aceita homossexuais. Não, embora que a Bíblia tenha uma cosmovisão e o desígnio de Deus não há para que pessoas dentre iguais se casem, é a mesma Bíblia que diz que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, como o segundo maior mandamento da lei. Aí agora eu vou mostrar para vocês um texto que Deus cobra a qualquer heterossexual dentro da igreja. 1 Coríntios 6, 18, 20. Fujam da imoralidade sexual e de todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então no texto de 1 Coríntios 6, 18, 20 fala sobre fornicação. E é um pecado porque qualquer ato sexual fora de um casamento e de uma união feita por Deus é visto como pecado porque somos o templo do Espírito Santo, sua imagem e semelhança, e precisamos buscar uma vida de santidade, assim como o próprio Jesus Cristo nos chama a viver. Ou seja, se isso é cobrado a heterossexuais, como não seria a homossexuais? Eles não estão isentos dos princípios de Deus. Então, gente, finalizando, se Davi tivesse vivido supostamente esse relacionamento sexual com Jonatas, teria sido um pecado que ele teria se arrependido juntamente com os outros pecados, que foi adultério, mentiras e assassinato que ele cometeu com Urias. Então, Davi foi o segundo coração de Deus porque ele se arrependeu dos seus pecados, ele foi sincero. Então, antes de acreditar em qualquer coisa, busque na palavra de Deus e não caia em heresia. Deus abençoe. Pessoal, antes que tentem derrubar o meu perfil no TikTok, me sigam lá no Instagram, Riquelme Araújo. Conto com a presença de vocês e vamos estar pregando a verdade da palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe.